Vamos ao vivo com a repórter Amanda Pinheiro, que está aqui para trazer informações sobre essa data e essas orientações muito importantes. Amanda. Isso mesmo, Fábio. A data busca conscientizar a população a justamente fazer aquele check-up anual, procurar um especialista e cuidar aí da saúde dos olhos. A gente conversa agora sobre esse assunto com o médico oftalmologista Robson Koyama, que está aqui conosco. Doutor, bom dia, obrigado pela sua participação. Mês de julho é um mês que dá para as pessoas aproveitarem, ter um pouquinho de tempo a mais na agenda para procurar um especialista. Mas com que frequência, né, deve ser feita, né, essa visita ao médico oftalmologista, fazer exames? Bom dia. Bom dia a todos. Hoje é uma data importante a respeito de combate, prevenção e orientação da população a respeito de doenças que têm potencial de causar cegueiras irreversíveis. Então, o check-up regular é importantíssimo para a detecção de doenças nos estágios precoces. Em torno de 2/3 dessas doenças com potencial de cegueira são tratáveis e são evitáveis. Da importância de fazer check-up pelo menos anual, né? Então a faixa etária pode ser desde a criança até o idoso. A criança é importante fazer logo recém-nascido o teste de olhinho e antes de iniciar atividades escolares e anualmente em todas as outras faixas etárias. Doutor, quais são as principais doenças que são detectáveis, que dá aí para a pessoa perceber no consultório, iniciar o tratamento antes que fique grave o quadro? Muito interessante essa pergunta, porque é uma doença silenciosa. Grande parte das doenças oftalmológicas não tem sintomas. Quando tem, já está um estágio avançado. Então, não existe um sintoma específico que detecte determinada doença. Da importância realmente de se avaliar de forma precoce e regular com um médico oftalmologista que é capaz de fazer o diagnóstico correto. Doutor, quais são os principais erros cometidos, assim, pela sociedade em geral? De repente, o uso de colírios sem prescrição médica pode trazer algum risco para a saúde dos olhos? Com certeza. É frequente no nosso dia a dia a gente encontrar pacientes usando colírios sem orientação médica. Então, seja colírios de corticoide, colírios que não são recomendáveis de uso constante. Então, podem causar, sim, danos à visão e danos irreversíveis. Doutor, hoje em dia a gente tem aí as telas, né, o fácil acesso, televisão, tablet, celulares. A gente sabe que tem algumas lentes que têm essa proteção, né, mas quando não existe esse cuidado e o uso é muito prolongado, o que pode trazer aí de malefício? Hoje, com o aumento do uso de telas, sobretudo em crianças, né? A gente vê hoje, faz parte do nosso dia a dia, telas, celular, computador, né? Então, é bem frequente a queixa de olho seco, desconforto ocular, ardência, a tal da síndrome relacionada ao uso de telas, né? Então, o importante é a gente fazer o uso parcimonioso, vamos imaginar dessa maneira. Então, tem uma regra chamada regra dos 20. A cada 20 minutos você dá um tempinho de uns 20 segundos, piscar, lembrar de piscar. E como você comentou sobre antirreflexo, é basicamente isso daí, né? É importante que se use, sobretudo na tela. Ajustar, talvez, parâmetros da tela é bastante importante. Diminuir o vento que vem sobre os olhos também é muito importante. E usar colírio lubrificante com recomendação do médico oftalmologista. Nessa época do ano que as pessoas estão expostas ao sol, à poeira, à praia, né? Às vezes é muito comum aparecer uma irritação, a pessoa coçar os olhos e fica vermelho realmente, né? De repente só passa uma água, mas é importante verificar o que aconteceu ali com a saúde desse olho. Com certeza. Não é normal o olho estar vermelho, não é normal estar irritado, nem estar coçando, né? Então tem alguma coisa de alterada aí. Quando a gente toca a mão, o lenço, ai doutor, estou usando o lenço, ele causa microabrasões no olho. Então pode predispor infecções, úlcera, inflamações, lacrimejamento. Tem uma série de alterações oculares que podem ser evitadas, evitando se coçar o olho. Na necessidade, cai um cisco no olho, pode ir na torneira, jogar água, lavar, mas evitar de coçar. Então, a gente sabe hoje em dia que coçar o olho, essas coceiras, digamos assim, regulares, pode predispor doenças como ceratocone, por exemplo. Mais uma vez, infecção, né? Então, a importância realmente de não tocar o dedo no olho. Doutor, para quem faz uso de lente de contato, qual a indicação dessa higienização da lente e a troca dela frequentemente, né, para não trazer também risco à saúde? Uma pergunta importante porque
alguns dos usuários, eles fazem, digamos assim, o uso, ele busca direto, digamos, numa farmácia, numa ótica, sem a orientação médica. E a adaptação de lentes de contato é importantíssima que seja avaliada pelo médico oftalmologista, porque a adaptação, ela não é igual, vou fazer uma analogia, colocar um sapato no pé. Colocar um sapato no pé, você consegue perceber, olha, está apertado ali na ponta. A lente de contato, não. Ela não dá muito sintoma. Geralmente o paciente vai colocar a lente de contato no olho e vai achar que está tudo bem. Só que ao longo do tempo vai aparecendo alguns sintomas, inclusive risco de cegueira. Da importância de passar com o oftalmologista para avaliar critérios de segurança da adaptação da lente de contato. Inclusive tem gente até que esquece, né, que está de lente, acaba dormindo. Bem frequente. Tem gente que usa água de torneira. Eu já vi extremos de pacientes que usam a própria saliva para limpar lentes de contato e colocar no olho. Já vi casos de pacientes que fazem troca, né? Vai numa festa, vou colocar uma lente colorida. Lente, pessoal, é uma prótese. E o olho respira através do oxigênio do ar. Então, uma vez que você bloqueia, pode causar algum problema, né? Então, é importante passar realmente com o oftalmologista. A gente tem uma pergunta vindo do estúdio, a Fábia tem uma dúvida de lá. Fábia? Isso. Olá, doutor Robson, obrigada pela sua participação. A dúvida é em relação à lavagem da região dos olhos. Qual a indicação? É lavar com shampoo, sabonete neutro? O que o senhor indica? Principalmente no meu caso, por exemplo, a gente, mulheres, né, nós usamos muita maquiagem, então rímel, delineador. Na hora de lavar essa região, qual a indicação de produto para usar? Shampoozinho de bebê, shampoozinho neutro de bebê é muito interessante para a higienização dessa região, né? E é bem frequente, realmente, hoje em dia, com essa moda de extensão de cílios, né? Causar um certo desconforto, irritações crônicas. É comum, inclusive, passar no consultório paciente com queixa de, depois que colocou o cílio, está sentindo irritação. A gente vê que não está na posição ideal. Então, uma das maneiras de higienizar essa região é molhar, com água morna talvez, passar o shampoozinho neutro, fazer aquela espuminha e esfregar gentilmente a região dos cílios, a raiz dos cílios, é onde pode estar acúmulo de debris. Muito importante essa sua colocação, porque a gente vê alguns casos até do olho ficar muito inchado por conta dessas extensões, né? Como é que é feito esse acompanhamento? Às vezes a pessoa acabou de colocar, teve uma irritação por conta da cola. São muito graves também, acontece muito essa irritação da pessoa nunca ter colocado e de repente o olho começa a inchar, ela não reage bem à cola que é usada, ao produto que é usado. Mais uma vez, não é normal ter dor no olho, não é normal ter irritação. Então, tem alguma coisa de errado, né? Então, sentiu isso, procure um oftalmologista. É com muita frequência que a gente tem que retirar os cílios e, eventualmente, destacar o cílio, porque é uma cola. Se você for ver na lâmpada de fenda, que é um microscópio que a gente avalia, o aspecto é de um piche. É como se fosse uma coisa grudenta, assim. Então, realmente pode ser danoso. Se tiver, pode causar uma conjuntivite química, erosões, inflamações recorrentes e até úlceras, com potencial de perfurar o olho. Vocês imaginam a gravidade. Doutor, está chegando mais dúvidas do estúdio, Fábia? Tem muita dúvida chegando, doutor Robson. A gente recebeu aqui uma dúvida da Mira. Ela diz que ela tem rinite e sempre que ela tem essa rinite, ela sente coceira nos olhos. Ela deve, por conta disso, procurar um oftalmologista? Com certeza. A rinite faz parte de um cortejo sintomático geral. Então, ela deve ser alérgica a vários componentes. E o olho é um dos órgãos que tá sentindo esse processo de coceira, digamos assim, inflamação. É importante passar com o oftalmologista porque tem tratamentos na fase aguda e tratamento de manutenção. Tem várias orientações que podem ser dadas para que se evite, previna essas crises recorrentes. Mais perguntas chegando, Fábia. Ana Cristina, doutor, quer saber se é prejudicial usar maquiagem todos os dias na região dos olhos. Uma pergunta bem interessante, né? Eu acho que o mais importante talvez não é o uso constante, mas assim a higienização após o uso. Então, não dormir com maquiagem é uma coisa bem importante, né? Então, nessa região, muitos dos nossos pacientes passam lápis numa região que não é muito legal, que a gente chama de linha cinzenta, que é onde se passa o lápis, né?
Então é na borda dos cílios. Lá pode obstruir o orifício de algumas glândulas. Então é importante fazer a limpeza, a retirada dessa maquiagem. E grande maioria das vezes, mesmo, doutor, eu estou utilizando, estou tirando todo dia, e quando a gente vai avaliar na lâmpada de fenda, que é o nosso microscópio, a gente detecta que a higienização não está sendo bem feita. Isso pode predispor alguns probleminhas realmente. Mais dúvidas chegando, Fábia? Isso, doutor. A gente está passando aqui as perguntas, bora ver se aparece. Agora sim. O Alex, ele comenta que ele fica com os olhos muito vermelhos, já aplicou vários tipos de colírios, nada, inclusive colírios indicados por médicos oftalmologistas. Então a dúvida dele pode ser algo mais grave, o que pode estar acontecendo? Sem dúvida alguma. Pode ser alguma coisa mais grave. Como eu falei, dor, inflamação, vermelhidão não é normal, né? Agora, não existe um remédio milagroso que resolva tudo. Eventualmente, o médico oftalmologista pode tentar medicações diferentes. Então, ele inicia com uma medicação, depois ele muda se não houver resposta. Então, é importante realmente dar um segmento com o mesmo médico, porque ele já vai saber qual o tratamento inicial, o que é que falhou, o que é que pode ser melhorado. É importante passar com o oftalmologista. Doutor, para quem faz uso de óculos, de repente a pessoa não tem ali como conseguir uma consulta ou fazer a troca dessas lentes, ficar muito tempo com sem fazer esse exame para trocar a lente pode trazer risco à saúde, de repente aumentar o grau? Bom, é uma pergunta bem interessante porque, de fato, é muito frequente o paciente procurar a gente depois de passar com o técnico em ótica, que não é uma atividade regulamentar, então é uma atividade ilícita, inclusive. Então, somente um médico oftalmologista pode prescrever, porque a gente não pode dissociar, a gente não pode separar grau de óculos com doenças oftalmológicas, tá? Grande maioria das doenças relacionadas à refração, que é grau de óculos, pode estar relacionadas a doenças sistêmicas. Então, tem que ser feito com o oftalmologista. Só o oftalmologista consegue detectar doenças que são preveníveis, doenças que podem causar danos irreversíveis à visão. Outra informação importante é que quando a pessoa pega esse óculos na ótica, né, ele acabou de ser fabricado, ela precisa voltar com o médico para verificar se esse grau está correto. Com certeza, com certeza. É o que a gente chama de dupla checagem, né? Então a gente prescreve, a gente testa o óculos, o grau no aparelhinho, e é importante que o paciente retorne com o médico que prescreveu para ele conferir se a prescrição está de acordo com o que foi com a receita. E eventualmente, não é tão infrequente assim, o grau não está correto e causar alguns desconfortos, dores oculares, dor de cabeça, tontura, pode ser uma das causas realmente desses sintomas. Temos participações chegando, Fábia. Isso, ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta, são muitas dúvidas chegando. A Lene, doutor, comenta que ela tem a chamada carne crescida e ela quer saber o que fazer nesse caso. Tem que fazer cirurgia, ela procura o médico, qual é a orientação? A carne crescida, o pterígio que nós chamamos, né, ele tem aquele incômodo, né, estético também, né? Mas dependendo do tamanho da extensão, pode causar distúrbio, dificuldade de enxergar, astigmatismo. Então, cada caso tem que ser avaliado realmente, né? O tratamento pode ser iniciado com colírios, lubrificantes, sem dúvida alguma, mas em alguns casos tem que ser cirúrgico. Tem que ser retirado, feito a retirada da carne crescida para evitar que ele cubra áreas, digamos, nobres da visão. Tá certo, doutor. Obrigada pela sua participação com a gente hoje, falando sobre saúde ocular, muitas dúvidas, muitas participações, né, Fábia? Exatamente, Amanda, isso demonstra, com certeza, a quantidade de pessoas que precisam justamente colocar ele na sua rotina diária, na sua rotina anual, melhor dizendo, de forma mais frequente, a saída ao médico oftalmologista. São pessoas que têm problemas de saúde e muitas vezes deixam passar o tempo, só quando se tornar algo mais urgente que vão procurar essa ajuda médica. Então, antes de algo mais grave, sentiu algum desconforto nos olhos, o doutor está falando desde o início, não é normal ter olhos vermelhos, não é normal sentir desconforto, sentiu esses sintomas, procure um médico oftalmologista e boa sorte aí no seu tratamento de saúde. Obrigada, doutor Robson, pela participação. Amanda, até daqui a pouco.